pai sempre falava, por exemplo, assim, que nem a brigada, eles faziam um concurso, né, questão de ascensão. Muitas vezes eu ouvia ele comentando, enquanto criança, tinha um grupo de amigos dele, da Brigada Militar, que se reuniam para estudar, né, porque o concurso ele se relacionava à questão da música, né, da aprendizagem da música, lá, os critérios dele. Então havia muita essa fala dele, juntamente com outros colegas dele de trabalho, né, de ascensões, que estava vinculada à questão racial, questão de cor. Tinha vários colegas negros, a maioria dos componentes da banda eram negros, tinha alguns colegas que também eram brancos, mas a maioria eram negros. De repente, até por estar vinculado, porque a música também é uma questão que às vezes também está vinculada, né, ao seu dia a dia, já a questão de família, uma série de coisas, pode estar vinculada a isso também. Isso foi na década de 80. Dizer assim, no trabalho lá não, né, junto com colegas, supervisão não. Eu posso dizer que o preconceito havia em relação da falta de oportunidade de trabalho. Né, que naquela ocasião em Montenegro, tanto é que quando depois que nós viemos para Novo Hamburgo, não apenas nós viemos de um grupo de outras colegas nossas, de famílias negras, que já tinham o ensino médio, algumas até já estavam cursando na Unicinos, faculdade, e que não tiveram oportunidade de trabalho em Montenegro, pela questão racial. Porque assim, ó, não que menosprezando, mas aquilo é o que oferecia, uma firma de calçado. Naquela época eu já tinha ensino médio, já tinha datilografia, que era um curso, né? Na ocasião era bem considerado, né? Mas poderia ter uma outra oportunidade de trabalho, e que não se tinha. Então, assim, havia muito preconceito em Montenegro, e não basta apenas ser branco. Naquela época, talvez hoje tenha mudado, né? Teria que ter um sobrenome vinculado à família tal, né? Que não vamos citar nesse momento. Né? Então, não bastava ser branco, mas tinha que estar vinculado a determinadas famílias. Então, as oportunidades de trabalho estavam vinculadas ao nome que tu tinhas. A gente sabe que as dificuldades no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, na sociedade de uma forma geral, é muito difícil, né, para nós negros e negras. E a gente foi ensinado, né, a não ficar à beira da estrada, à beira do caminho, se lamentando, chorando, né, mas a gente foi ensinado a lutar, né, a trabalhar e fazer dessas dificuldades, né, incentivo para a gente vencer. Né. Eu posso dizer assim que eu me considero uma pessoa vencedora, com todos os obstáculos, com todas as dificuldades que a gente enfrentou e enfrenta no dia a dia, de melhorar pelo testemunho de vida da gente mesmo, aquelas pessoas que passam pela gente, que estão junto conosco, no meu caso, que tem uma oportunidade muito grande, né, que sou professora, né, construindo com as crianças, não apenas as crianças negras, mas as crianças não negras também, dessa capacidade da gente ter um mundo em que as pessoas possam conviver, né, independente da cor da sua pele, como disse Martin Luther King muito bem. E quando a gente respeita o outro, o mundo se torna melhor. Nas creches que eu trabalhei, tive várias, não digo várias, mas tive em algumas escolas, algumas colegas negras também. Como tu sabe, o nosso preconceito ele é um preconceito velado, né? Ele é sutil. Tu tem que ter uma certa sensibilidade para perceber. Ele existe. Ninguém chega e diz para ti assim, olha, não gosta, não quer, aquela coisa toda. Ele existe, ele permeia as relações, né? A gente sabe que ele está acontecendo. Mas diretamente, assim, eu nunca senti, né? Mas a gente sabe que existe. Né? Até com criança, mesmo situações que a gente vivenciou de negação a si mesmo também, por modelos que estão aí no dia a dia. Eu me recordo que numa ocasião, quando eu tinha uma turma, um dia eu cheguei assim, porque sabe que na educação infantil a gente trabalha muito com essa questão da rodinha, de sentar com as crianças, de estar conversando, de estar cantando. E aí nós estamos assim, geralmente costuma dizer para eles, tu é lindo, né? A gente sempre faz esse momento de sensibilização no início. E aí eu lembro que eu disse para um menino que ele é lindo, ele olhou para mim assim, lindo? Eu não sou lindo. Sim, tu é lindo, claro que tu é lindo.
disse que eu sou feio. Na hora até achei que não fosse verdade, né? Porque a mãe é sempre aquela que deposita na gente todo o carinho, né? As melhores palavras a gente sempre ouve da mãe, do pai, né? Aí eu perguntei pra mãe dele no outro dia, olha, eu chamei o fulano de lindo, assim, ele me disse que tu disse que ele é feio. E eu, um menino lindo mesmo. Aí ela disse, olhou pra mim, Esther, tem esse nariz que nem o meu, feio. Realmente a mãe dizia pra ele que ele era feio. Sabe? Então, de a gente perceber que às vezes a criança vai ouvir de um educador, de um estranho, né? Por mais que tu tenha uma importância na vida de uma criança, mas tu é passageiro. A família, ela fica para sempre, né? E tu vai ouvir desse estranho que tu é belo, que tu é lindo, e não da tua família. Mas assim, a gente nem culpa essa mãe, porque infelizmente a gente vive numa sociedade que existe alguns modelos, né, postos, né, cor de pele, cor de olho, estilo de cabelo, e as pessoas tentam se moldar a esse modelo, né, e quando não estão neste modelo, até por questão dos meios de comunicação e uma série de coisas que a gente convive diariamente. É uma das cenas que eu lembro que talvez eu não vou esquecer jamais. Aí quando eu fui trabalhar quando eu já estava trabalhando nas creches, lá pelos idos do ano de 1995, uma das questões que me inquietava um pouco como educadora era essa invisibilidade da história negra no currículo, né? E aí naquela ocasião eu fui atrás para ver se conseguia algum material que a gente não tinha nem acesso a computadoras, não é como hoje que as coisas são tudo fáceis, né? Naquela época não se tinha acesso a muitas coisas, então eu procurei num lugar, eu procurava no outro, eu me lembro que eu entrei em contato naquela época com a CIMEC de Novo Hamburgo, lá em Porto Alegre também, os locais que eu tinha endereço, eu entrei em contato, não consegui nada. Aí eu me lembro que numa ocasião eu fui ali na Pedro Argos, nós tínhamos uma livraria de uma senhora, eu fui procurar o material, ela olhou para mim e disse assim, tá aí o teu desafio, já que não tem, vá construir. Eu não vou me esquecer disso. Tá, mas não se desistiu. Aí eu me lembro que procura colar, até nem recordo como chegou, se eu peguei alguma locadora, não sei. Eu sei que a gente pegou um DVD sobre zumbi, né, que a gente queria passar na semana do 20 de novembro. E eu me lembro que a escola não tinha aparelho de DVD, a gente foi na casa de uma colega, era a tia Lúcia, né, que trabalhava conosco ali, levei as crianças, que era minha turma, eu lembro que a TV puxa pra cá, a imagem não ajudava, aquela coisa toda. Sei, passamos a imagem. Hoje até passando um tempo eu vejo que não foi a melhor coisa para apresentar para as crianças, mas foi uma tentativa, era aquela inquietação da gente de querer fazer uma alteração, poder produzir algo diferente para as crianças. E o que tinha nesse filme? Era um vídeo sobre a história de zumbi. Depois disso, a gente teve outras incursões, vem a Lei 10.639, né, de 2013. O município começou com algumas discussões sobre isso, mesmo que na ocasião a Norma, né, que hoje está no NAP, Norma Marques, ela trouxe algumas pessoas para conversar com a gente sobre a incursão, né, dessa história dentro do currículo. E o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, que bom, né? Mas não ainda daquela forma que a gente gostaria que estivesse e deseja que esteja. Hoje, felizmente, no município a gente tem uma coordenadoria, né, da igualdade racial, tem na Secretaria de Educação mesmo uma pessoa que especificamente trata sobre a lei, né, 10.639, a gente tem bastante subsídio, hoje mesmo a gente está realizando um curso, né, em parceria com a URGS sobre a lei, né, tratando sobre isso. Então, houve muitos avanços. E dentro desses meus projetos, isso sempre foi algo que me inquietou bastante, me direcionou para estar buscando outras alternativas. E é um projeto que também não é um projeto solidário, quando eu digo meu projeto, é um projeto que eu posso dizer de muitas pessoas, né, de várias pessoas que têm nos auxiliado. Em 2005, quando eu comecei com o ensino fundamental, foi a minha primeira escola no ensino fundamental, que foi na Escola Senador Salgado Filho, a gente teve parceria de várias pessoas que
que são parceiros até hoje. Tem gente que desde aquela época caminha, que nem o Mauro Silva, que hoje é do Copa, o tamboreiro, que é o menino que eu tive um contato com ele em 1986, quando eu estava fazendo meu trabalho de conclusão, que versava sobre a representação do negro nos meios de comunicação. E aí a minha professora, orientadora, a professora Denise Cogo, ela disse, olha, Esther, nas orientações que ela me deu, ela sugeriu que eu conversasse com adolescentes negros e adolescentes brancos para ver como era essa recepção, né, consoante a participação do negro nos meios de comunicação. E aí um dia eu fui ao shopping de Novo Hamburgo, eu fiz essa interlocução no shopping de Novo Hamburgo, e aí eu conheci esse menino tamboreiro, que hoje é coordenador da Coordenadoria de Igualdade Racial. É muito essa coisa. Ontem nós estávamos conversando com minhas irmãs, né? Essa vitalidade, né? Isso é vida, né? Passado um tempo, depois a gente reencontrou de novo. E aí eu estava lá, assim, aleatoriamente, aí encontrei ele mais um outro grupo de meninos, né? O Cascata, tinha outros que eu não recordo mais o nome, mas esses, como permanecem de contato até hoje, eu guardo os nomes. E aí conversamos com ele falou sobre a cultura hip hop, que era algo que naquele momento era desconhecido para mim, né? Hoje eu já estou mais. Mas naquela ocasião eu não sabia muito sobre isso. Aliás, foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a cultura hip hop. Depois a gente se reencontrou em 2005. E desde então tem sido um parceiro. A gente construiu muito nas escolas, inclusive. Nós temos uma, até ver se não está por aqui, eu produzi com os meus alunos um CD, né, sobre a cultura, acho que está lá no, não sei se eu não deixei lá na secretaria. Acho que está lá na secretaria. Mas uma das nossas produções, desses projetos que eu falo, é um CD que a gente produziu com os alunos ali na aula do Raihag, né, relacionada à cultura hip hop. E esse projeto, que era Hip Hop, a voz que vem da periferia, eu fui premiada, né, com esse trabalho, um concurso que o jornal NH promoveu no ano de 2008. E falando sobre curso, eu acho que também é importante que a gente enfatize isso, que essas inquietações são muitas vezes inquietações pessoais da gente, e que infelizmente o acúmulo, algumas coisas que a gente conseguiu ao longo da vida de conhecimento sobre a história do negro, não foi nos bancos escolares, no meu caso. E às vezes a gente se lamenta que hoje, às vezes a gente conversa com meninos, né, que têm 18, 20 anos e que a história não mudou. Isso é preocupante, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito bom que a lei esteja ali, né? Não apenas como lei, mas que realmente ela possa ser efetivada, que na prática ela aconteça. Né? Mesmo eu tenho ali um colega meu de trabalho, o Lucas, né, que é estagiário em jornalismo, tem 19, 20 anos, e aí ele me comenta comigo, isso aí eu nunca estudei, isso aí eu não faz. Né? Um menino que está praticamente saindo agora, né? Está fazendo um curso superior, mas saiu agora do ensino médio, tem formação ali, né? Que nem diz o outro, né? Então que não mudou muito, né? Que esse currículo ainda continua um currículo embranquecido. Né? E quando eu falo a questão negra, também a questão indígena também, né? Está presente, né? Nessa preocupação da gente, nesse querer que esse currículo possa ser um currículo acolhedor a todas as etnias, que todas as crianças elas possam se ver, se enxergar nesse currículo as suas histórias também. Eu conheci num desses cursos, né, porque de vez em quando eu ando nessa movimentação, tem um curso que tem um grupo ali na Unicinos que faz, que é coordenado pela DEVA, né, que é um curso que tem, que agora não me recordo o nome, mas que tem essa proposta de um diálogo interreligioso, né, então que é a questão racial, mas também está relacionada à questão do diálogo interreligioso. E aí eu conheci esse professor moçambicano, João Miguel, que ele estava na ocasião fazendo doutorado aqui na Unicino. E aí a gente começou a ir, né, esse diálogo para cá, no fim se formou uma boa amizade. Agora ele retornou para o país dele, a família dele também, a esposa dele estava fazendo na ocasião também pedagogia na Unicinos.
E ele conseguiu fazer essa intermediação com este menino que é de Moçambique, o Jabá, e com o Jabá, com a sua escola, a gente fosse fazer um diálogo com a nossa escola aqui de Novo Hamburgo. E na verdade também acho que é interessante dizer que esses projetos são projetos motivados pelos alunos, né? Que nem esse projeto especificamente vem de uma fala de um menino, Guilherme, até eu fiz um banner sobre esse projeto, que um dia nós estávamos olhando o jornal, eu sempre gostei muito de trabalhar o jornal na sala de aula, que é uma ferramenta muito interessante, muito importante, e que a gente dá um espaço, né, que é necessário, né, que os alunos possam estar discutindo, fazendo a leitura, e com essa leitura também a gente possa estar instigando a criticidade, né, junto esses alunos, para que não venham ser leitores que apenas, né, que eu digo assim, a leitura não apenas da palavra, mas a leitura do visual, da imagem, daquilo que está explícito, daquilo que não está explícito, que a gente possa, né, ter essa sensibilidade, né, essa visão. E aí um dia ele olhando, nós trabalhando, aí ele me disse assim, professora, a senhora já viu que o jornal só mostra as pessoas brancas? Aí eu disse, mas por quê, Guilherme? Aí ele trouxe, até tem ali, depois eu vou te mostrar. Aí tinha uma imagem que estava a Jada e que estava a Daiane. A Jada, ela tinha dado um passo, coisa e tal, tanto é que depois prosseguiu a competição, ela ganhou medalha de ouro inclusive. E a Daiane tinha machucado-se e saiu da competição. E a chamada era a Daiane, sobre a Daiane. Só que a imagem era, a imagem, né, era da Jada, né, amparada pelo treinador dela, e a Daiane, e até pela repercussão, que não continuaria a competição, ela estava numa imagem pequena, sozinha, chorando. Então, assim, o menino conseguiu fazer essa leitura, que até para mim naquele momento tinha passado, assim, eu tinha olhado e não tinha me chamado a atenção. Então, deste projeto, desta fala deste menino, suscitou outras falas. Mas será que na África só tem branco? Não vou dar essa resposta, nós vamos aprender junto. Eu sei que a José Bonifácio não é uma escola que eu tenha trabalhado, né? Mas é uma escola que tem um número bastante expressivo de alunos negros. A escola Francisco Xavier, que foi uma escola que eu trabalhei ali no bairro Canudos, também tinha um número bastante expressivo de crianças negras. Na Arnaldo Reinhardt, ali na Vila Iguaçu, também tem um número bastante expressivo de crianças negras. Inclusive no ano, essa história ela tem é uma escola bastante interessante até de se frisar. Porque quando eu entrei em 2007, eu trabalhava 2 turnos na escola. Aí no turno da manhã eu trabalhava com essa turma que eu falo, né, que é uma turma de inclusão, que trabalhei com eles 2 anos consecutivos. E na turma da tarde eu trabalhava com o 2º ano, o 3º ano da manhã, que continuei no ano seguinte, no 4º ano, e o 2º ano à tarde. E a turma da tarde, tu vê, como eu disse, falamos no início, que cada escola é uma escola, cada comunidade é uma comunidade. E às vezes numa própria escola, tu vê distinções de uma turma para outra. Que nem na turma da manhã que eu trabalhava, que era esse 3º ano, uma turma assim, pelo menos nunca senti das famílias, dos pais, uma turma extremamente acolhedora. Né? Por mais que tivesse todo o histórico, que os outros profissionais que trabalharam com eles anos anteriores, tinham alguns históricos de violência, de situações bem difíceis, mas foi uma turma que eu trabalhei, graças a Deus, muito bem. E a turma da tarde, eu tive vários problemas de questões relacionadas a preconceito com as famílias, que depois a diretora da escola, a coordenadora, me relataram assim, dos pais, assim, negação da minha pessoa estar trabalhando com os filhos deles. E tem uma situação que eu posso relatar, porque foi uma situação que aconteceu diretamente comigo. A gente tinha já nessa escola, hoje o município adotou já a pesquisa socioantropológica, que é uma possibilidade de estar dialogando com as famílias no início do ano. E essa escola já tinha essa experiência já.
já desenvolviam. Então, quando eu entrei lá em 2007, né, com os outros profissionais, a gente ia até as famílias, né, de 20, 30, tirava o número de famílias e ia dialogar. E numa das casas que eu cheguei, eu estava acompanhado do menino, porque assim, às vezes, tu levava alguns alunos junto para te auxiliar até no endereço, né, na localização. Aí a mãe chegou para mim e disse assim, vou falar para a professora, tá? A família, a mãe, a menina, aí a guria vi que se encolheu. Fiquei esperando, que nem diz outro que vinha, né? Aí dizendo, vou contar para a professora agora. Aí, tá. Professora, a senhora lembra no primeiro dia de aula que a fulaninha estava meio chorosa? Mas eu me sinto, e ali já faz uns dias, né? Não vai me lembrar de todos os detalhes. A professora sabe que no primeiro dia de aula, a minha filha não queria entrar na sala de aula. Chorou, se agarrou em mim, chorou muito, porque ela não queria entrar na sala. Quando foi anunciado que aí a diretora, no primeiro dia ficavam todas as crianças, né, as turmas, e aí a diretora anunciava, né, e o professor se deslocava para essa turma que ficaria. Porque quando foi anunciado o seu nome, ela viu que a senhora ia ser professora dela, porque a senhora era negra, ela não queria que a senhora ser sua aluna. Chorou, que nem a mãe disse que agarraram, que ela teve que convencer. Sabe que assim, eu fiquei, nem outra assim, a boca aberta, né? É. Eu fiquei escutando, daí bem mais, daí disseram assim. Aí depois passou 1, 2, 3 dias, ela chegou em casa e disse, pai, hoje eu dei um beijo na minha professora. Porque era bicho, né? Aí depois ela disse, sabe, pai, que a minha professora, ela é evangélica. Então, assim, depois eu até ria, a gente entra no colégio conversar com a minha cliente, até ria. Bom, se eu não fosse evangélica, nunca, provavelmente, como ligar a tantas coisas, né? Aí depois, no final do ano, eu resgatei essa fala dessa mãe, claro que não, até para não constrangê-la, né? Não citei o nome, mas citei a situação. E agradeci, né, pela confiança dos pais. Claro que depois isso se alterou, dos pais em terem me acolhido e esperava que, enquanto profissional, eu tivesse contribuído, né, para os filhos deles. E que o desejo que ao longo da vida, né, que bom que um dia a gente possa ter na escola também um professor indígena também junto com as crianças, como a gente já tem em alguns locais. E que isso fosse uma normalidade, né, esses profissionais, que isso não seja nenhum estranhamento, né, para as pessoas. E até fiz uma referência, e até vou citar uma frase que eu gosto muito, que é do Martin Luther King também, e fiz uma referência porque ali é uma comunidade que tem muitas pessoas evangélicas. E ainda eu disse para eles assim, ó, que a nossa crença não seja só uma crença, né, assim, essa coisa que é só aparência. Porque não adianta nada a gente estar com a Bíblia embaixo do braço ou outro instrumento que esteja relacionado à nossa fé, essa nossa espiritualidade, e se isso não mude as nossas ações, o nosso jeito de ver o outro, de acolher o outro. E ainda eu citei a frase do Martin Luther King, que diz assim, ó, que o verdadeiro evangelho consiste na projeção do outro, né, no acolhimento do outro, né, que isso que faz. Né, da gente acolher o outro indistintamente, né, se é evangélico, se é católico, se é umbandista, se é espírita, né, não importa, né, se é branco, se é negro, né, que a gente possa conviver bem com todos. Aí eu falei essa fala assim, provavelmente as pessoas não vão esquecer, né, mas foi uma coisa assim que agora ali, ó, foi 2007. Esse ocorrido da menina? 2007. E depois não teve mais contato com ela? E até depois, eu conversando com outras pessoas, né, assim, aí um colega disse, mas pelo menos isso é uma coisa que vem à tona. E quantos tantos existe assim,
E as coisas ficam lá, né, nessa situação que a gente sabe, né, que é velada, que é escondida, que é o faz de conta, né? Então, isso pelo menos foi explícito, né? A pessoa manifestou, a mãe contou, conversou, coisa e tal, né? Ainda diz, ai, mas eu não sei como isso aconteceu com ela, mas a gente, claro que a gente, uma questão de educação, né, não vai dizer, mas isso não veio sozinha, ela era uma menina. Né? É que nem diz Mandela, ninguém nasce odiando a pessoa, pela cor da pele, pela religião, pelo seu credo. As pessoas são ensinadas. Né? Então, se ela naquela época ela era uma menina, tinha uns 8 anos, ela não estava sozinha. E quando a gente respeita o outro, o mundo se torna melhor. Né? E a gente pode ser feliz e também fazer os outros felizes.